Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube, nosso canal da Reflexão Josian Antor. Um abraço fraterno a cada um de vocês e em cada um de vocês. E hoje nós vamos procurar refletir sobre os guardiões do universo da tropa dos Lanternas Verdes. Fazer uma reflexão filosófica sobre esses seres. Mas antes de mais nada, peço-lhes que compartilhem nosso canal, ativem as notificações para que o nosso trabalho possa permanecer realizando essas reflexões que sejam úteis a cada um de nós. Há 10 bilhões de anos atrás, no planeta Malthus, existia uma civilização, os malthusianos. Eram humanoides com a pele azulada, dotada de um vasto poder mental, capazes de mover objetos à distância, de destruir objetos com o pensamento, de ler o pensamento do outro. Eram dotados, portanto, de telepatia. E essa civilização dos malthusianos, eles eram eternos, imortais, ainda que a população estivesse sempre crescendo, pois nascia toda hora, a todo instante, um novo malthusiano. Ainda que eles tivessem essa eternidade, esse atributo da imortalidade. Pois bem, em um dado instante da história dos malthusianos, o que nós iremos perceber? Eles começam a sofrer com a escassez dos recursos naturais e também com o uso indiscriminado dos poderes que atingiam o seu ômega, o seu ápice na fase adulta. E quando o malthusiano era picado por um inseto ou quando algum animal agressivo o atingia, eles, com simples pensamento, destruía, se eles assim o quisessem, toda a espécie daquele animal ou todo o grupamento daqueles insetos, só com um ato de pensar. E isso traria e trazia consequências para o planeta com um certo desequilíbrio na própria cadeia alimentar. Em função do decaimento do aspecto vital do planeta deles, planeta Malthus, eles resolvem sair para o centro do universo e alcançam o planeta Oa. E nesse planeta, um dos seres ligados aos malthusianos, Crona, resolve descobrir o único segredo que ainda estava oculto para aquela civilização inusitada. Que segredo era este? O segredo da própria origem deles. Todos os demais segredos do universo eram conhecidos pelos malthusianos, exceto a sua origem. E Crona cria um mecanismo, cria um aparelho, cria uma máquina capaz de voltar no tempo para entender qual a origem da civilização deles e até mesmo a origem do universo. Sabendo das artimanhas de Crona na perspectiva dos mais anciãos, dos mais velhos malthusianos, Crona é preso, é punido e ele é jogado ao cosmos. Seu corpo sofre uma transformação e ele fica vagando no cosmos, né? A partir dessa atitude de Crona, tida como uma atitude negativa, maldosa, o que nós vamos refletir daqui a pouco como não, os malthusianos criam, portanto, já agora no planeta Oa, um seleto grupo chamado os Guardiões, com o objetivo de proteger o universo, em cada setor e quadrante deste, contra as forças do mal. Vamos agora fazer algumas reflexões em torno dessa mitologia dos Guardiões do Universo, os guardiões da tropa dos Lanternas Verdes. Primeiro aspecto é que, na medida em que essa população crescia de forma desordenada no planeta Malthus e que eles não morriam, dotados de poderes absolutamente fantásticos, a única saída seria reduzir ou diminuir o nível populacional deles. Aqui na Terra, e agora saindo da perspectiva mitológica da história de quadrinho, nós iremos encontrar a figura de Thomas Robert Malthus, que em plena era industrial, com a sua teoria malthusiana, defende a tese de que o crescimento populacional vai se dar de forma
intensa, desordenada, num nível muito acima da oferta de alimentos. Numa progressão geométrica 2, 4, 8, 16, 32, em relação à progressão aritmética da produção de alimentos, 2, 4, 6, 8, blá blá blá. E a teoria malthusiana tem como aspecto central que premissa? A premissa de que nem todos poderão ofertar dos bens da natureza e, portanto, se todos se tornarem próximos, a natureza não vai suportar. E a ideia dele é de que os bens não possam ser devidamente distribuídos aos menos aquinhoados. Ele defende a tese de que as doenças e as guerras fazem o papel de gerar um equilíbrio da natureza e defende também a premissa de que os menos aquinhoados devem ser alijados do sistema da vida. Qual a consequência disso, você que me vê e me ouve agora? A premissa da qual ele parte é terrível. É a premissa de que apenas uns poucos teriam direito à vida e outros, por serem mais pobres, seriam alijados do sistema, mas é isso o que justamente muitos dos atuais ideólogos ligados a determinadas linhas de pensamento político acreditam. Eles acreditam que essa progressão geométrica do crescimento populacional neomalthusiano, ou malthusiano, melhor dizendo, e também os neomalthusianos defendem essa perspectiva, e esse crescimento inferior aquém da produção de alimentos comprova a necessidade de que apenas uma elite ou um grupo de seres humanos deve ser privilegiado em detrimento dos demais. Você que me ouve, que me vê, você acha que esse tipo de argumento, esse tipo de falácia, esse tipo de ideia é de fato uma ideia que se coadune com princípios de justiça, de equidade social e de respeito ao outro? Ou você acha que esse tipo de ideia realmente é a ideia do exclusivista, é a ideia daquele que quer pensar a realidade apenas para um grupo ou determinados grupos de seres humanos, enquanto que o resto fica à margem, fica fora? Qual é a relação da teoria malthusiana com os malthusianos do grupo do estudo de Lanterna Verde, ou os Guardiões, que cria a tropa dos Lanternas Verdes? Tudo. Porque, em tese, eles, os malthusianos, quando viram que Crona queria descobrir a razão pela qual eles existiam e o próprio universo, os anciãos de Malthus, que já estavam no planeta Oa, resolvem puni-lo como sendo uma força do mal, uma força negativa. Mas qual tipo de maldade que Crona cometera só pelo simples fato de tentar desvendar os segredos da origem do universo e da sua própria civilização? Isso é uma atitude má, negativa. E aqui cabe uma reflexão antes de terminarmos o nosso vídeo de hoje. Em boa parte das histórias em quadrinho, os fatos sociais, políticos, conhecimentos de magia, ligados ao ocultismo, questões psicológicas, são inseridos propositadamente nessas histórias, às vezes com uma conotação outra, diversa, até mesmo invertida, às vezes respeitando, digamos assim, o conhecimento dessas outras áreas. Vamos refletir então. Se nós fôssemos seres eternos, dotados de uma capacidade mental absurda, será que nós não queríamos saber a origem da nossa espécie, ou da nossa civilização, ou do próprio universo? Que mal há em tentar descobrir a nossa própria origem? Penso que nenhum. E você? O que você acha? Vamos refletir então sobre esse tema. Em um outro momento, eu retornarei para um outro vídeo aqui em nosso canal. Mas fica a questão. Não será uma atitude genuinamente natural e filosófica de qualquer ser descobrir a origem de si mesmo, da sua civilização e do cosmos? Que mal há nisso? Até um outro momento.